Se liga nessa pesquisa que eu tenho aqui, olha só. Igrejas americanas que mais crescem têm mais de 250 pessoas, igrejas que diminuem têm menos, ou seja, igrejas com mais gente crescem mais, igrejas com menos gente têm crescido menos. Para entender isso, deixa eu colocar aqui para você alguns números, olha só. 6 a cada 10 igrejas estão estagnadas ou em declínio e mais da metade viu menos de 10 pessoas se converterem nos últimos 12 meses. Deixa eu repetir. 6 a cada 10 igrejas estão estagnadas ou em declínio. É bastante coisa, não é? E mais da metade desse grupo viu menos de 10 pessoas se converterem no último ano. O que está acontecendo com a igreja nos Estados Unidos? Felizmente, nós não temos pesquisas relevantes, sérias, profundas no Brasil. Se alguém souber, coloca aqui no link para mim. Mas eu tenho essa pesquisa que eu quero compartilhar com você, que dá um retrato da igreja americana e parece muito com a igreja brasileira. Isso vai ajudar você a entender melhor o que está acontecendo nas igrejas. Vamos lá. As congregações americanas com maior probabilidade de crescimento são 10% que já tem mais de 250 pessoas. Vou te dar os números inteiros, tá? A maioria das igrejas americanas tem menos de 100 pessoas. São 57% tem menos de 100 pessoas. É um número muito parecido com o Brasil. Pelo que sei, a maioria da igreja brasileira, a grande maioria tem entre 80 e 100 pessoas. 21% da igreja americana tem menos de 50 pessoas. Então, 57% tem menos de 100, 21% tem menos de 50. Aí tem um grupo menor, que é de 11%, ou 1 a cada 10 igrejas tem mais de 250 pessoas. Essas estão crescendo. Olha só que coisa. Sabe aquela coisa quando você sai de férias com o seu esposo, com sua esposa, com o seu marido, e aí vocês vão comer num restaurante? Aí você passa e olha assim, ali não tem quase ninguém, acho que a comida não é boa não. Eu vou naquele outro que tem até fila para entrar. Isso tem acontecido com algumas igrejas nos Estados Unidos. Números. Pastores. 3 a cada 5 pastores dizem que suas igrejas enfrentam um declínio na frequência aos cultos ou um crescimento menor que 5% nos últimos 3 anos. 3 a cada 5 pastores dizem que suas igrejas enfrentam um declínio na frequência aos cultos ou um crescimento de até 5% nos últimos 3 anos, um crescimento pequeno. Quase metade, 46% dos pastores, quase metade, dizem que suas doações diminuíram ou permaneceram as mesmas de 2017 e 2018. Então, o que está acontecendo? Tem uma lacuna de crescimento na igreja. Nesse vídeo eu quero falar para você de algumas críticas que nós fazemos às igrejas grandes e que não são muito justas, tá bom? Fica aí até o fim. Fala, querido líder, pastora, líder de igreja, que bom falar com você. Estou num outro cenário hoje, né? Você deve estar enjoado disso toda hora, eu estou num cenário diferente. Que eu estou aqui na cafeteria da igreja, hoje está fechada a cafeteria, olha só que legal. E é o único lugar que eu encontrei calma, silêncio e paz para gravar esse vídeo para você. Se você é pastor, pastora, líder de igreja local, vai ser uma alegria conhecer você, seu nome, ministério, de que cidade você está assistindo, coloca aqui embaixo para a gente interagir, tá bom? Essa pesquisa que eu falei na introdução é muito interessante, eu já volto nela um pouquinho, mas eu quero aqui falar com você de algumas críticas que nós fazemos às mega igrejas ou igrejas grandes e nem sempre são críticas justas, na verdade são bem superficiais, a gente não faz uma análise antes de criticar, né? Quando você pensa numa igreja grande, o que você pensa? O que vem na tua mente? Então assim, megas igrejas, gente, ou igrejas grandes não são perfeitas não, assim como a sua de médio porte também não é. Então assim, um princípio antes de entrar nos tópicos que eu separei aqui para a gente conversar é o seguinte: se você é contra o crescimento da igreja, numérico mesmo eu estou falando, tá? Se você é contra isso, você tem um problema que é com a missão básica da igreja, entende? Por que eu estou falando isso? Porque hoje é moda, muita gente fala, não queremos crescimento, queremos qualidade, porque não queremos cristãos imaturos e essa coisa toda. Se você tem trauma de números, você tem um problema. Números, você não tem que ter medo de números dentro de crescimento, tá bom? É a missão da igreja crescer, gente, é evangelizar mesmo. Vamos lá, separei 4 tópicos para a gente conversar. Críticas injustas sobre grandes igrejas. Tópico número 1. A grande igreja, esse aqui eu já ouvi muito, tá? Igreja grande é muito personalista, depende muito do líder, é uma igreja de dono, de um homem só, de um líder só.
E aí você deve ter várias igrejas na sua mente. Quando você pensa no nome de uma igreja grande, você já pensa no nome daquele líder que é o centro de tudo naquela igreja, a igreja existe para ele, né? Aí eu vou te surpreender com uma coisa. Sabe onde eu mais vi líderes centralizadores na minha vida? Em igrejas pequenas. Em igrejas que não crescem. Sabe por quê? Eu vou te falar. É simplesmente impossível para um cara liderar tudo quando a igreja é muito grande. Normalmente igrejas grandes, elas têm orçamento e têm equipe que trabalha na igreja. Gente paga mesmo. Então ele tem várias equipes, vários ministérios, e mesmo que o nome do cara seja famoso, que é ele que prega lá no domingo, você vê no canal do YouTube, ele não consegue centralizar tudo, senão a igreja dele nem não vai, não cresce, você está entendendo? Ele precisa de equipes. E o maior centralizador que eu vejo é o pastor da igreja pequena ou de médio porte. É tudo ele e a esposa que faz. É ele que prega, é ele que ministra oferta, é ele que canta, é ele que toma decisões, é ele que lidera os grupos, é ele que faz tudo. É ele que cuida da construção, ele cuida da ação social, o maior centralizador de igreja pequena. Então essa primeira crítica, eu acho ela muito superficial, às vezes, ou até injusta. Porque a gente vê o pastorzão famoso e fala, aquela igreja de dono, ele não consegue liderar aquela igreja sozinho, gente. Eu sei como a igreja grande funciona. Tá? Não estou falando aqui da teologia, isso aí é outro vídeo, outro assunto. Estou falando da funcionalidade da igreja, tá? Número 2, segunda crítica. Grandes igrejas, também já ouvi muito essa, grandes igrejas não produzem verdadeiros discípulos. O que é um discípulo para você? Conhecimento bíblico, escola bíblica, o que é isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Conhecimento bíblico não é a mesma coisa que maturidade cristã. Tem muita gente cheia de conhecimento que não é madura emocionalmente. Pelo contrário, é arrogante pelo conhecimento que tem. Então isso é relativo também. Eu já vi muito isso o quê? Em igrejas históricas, igrejas pequenas, onde as pessoas prezam muito pelo conhecimento das Escrituras, o que é joia, perfeito, precisamos ter, mas isso os leva a uma arrogância, a uma superioridade e a um senso crítico ácido. Estão sempre criticando as outras igrejas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho um princípio comigo. Quando eu sou convidado a alguma igreja, quando eu vou pregar, se é uma igreja grande ou se tem uma linha teológica diferente da que eu tenho um profundo respeito, porque eu sei que aquele ministério custou para alguém. Custou não só o poder sobrenatural da salvação que é ali, mas custou horas de sono, de dedicação, de planejamento, de renúncia para um líder, para um casal, para alguém que começou aquilo ali. Custou dinheiro, custou bastante coisa. Então eu tenho um respeito por isso, tá entendendo? Eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas antes de criticar, né? Então, verdadeiros discípulos, eu acho que os frutos e a vida da pessoa que mostra se ela é verdadeiro discípulo. Muitos críticos coerentes teologicamente não demonstram amor e uma vida de discípulos de Jesus. Então é bem relativo. Se você me falar assim, a igreja grande não tem escola bíblica, aí é outro assunto, porque muita igreja pequena também não tem. Muita igreja média, porte, pequena também não faz um discipulado como deveria. Então, primeira crítica, depende de um homem só, né? Um personalista, um super-herói, um sobrenome, um pastor famoso. Segundo, igrejas grandes não produzem verdadeiros discípulos. Terceira crítica que eu já ouvi muito contra igrejas grandes, as pessoas não gostam de frequentar igrejas grandes. Não gosta porque não conhece, só conhece o irmão pela nuca, né? Não faz amizade, não tem relacionamento, igreja muito grande. Essa é uma crítica que eu também faço. Igreja muito grande não há relacionamento, não há igreja, né? Porque você não se conhece, não tem aquele convívio familiar e tal e tal. Por isso, muitas igrejas grandes fazem pequenos grupos. E aí põe o nome que você quiser. Célula, grupo de comunhão, grupo de interação, sei lá, conexão. Pequenos grupos nas casas, para que haja um pastoreio melhor. Muitas fazem isso. Além do aspecto evangelístico, tem um aspecto de comunhão, não é? Ninguém vai lá, é muito cheio, ninguém se conhece. E aí eu mostrei para você um estudo aqui na introdução desse vídeo que 250 membros para cima são as igrejas que mais crescem na América e menos disso, menos crescem. E esse líder vai precisar levantar novos líderes, precisa treinar novos líderes para que a multiplicação aconteça, né? Então, esse é o paradoxo. Igrejas menores têm ficado menor, igrejas maiores têm crescido. As pessoas estão indo em igrejas grandes. Quarto, mega igrejas não são bíblicas. Então, gente,
Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou do tipo que acha que toda igreja tem que ter ensino bíblico. O formato de dar esse estudo bíblico é diferente. Na minha época de adolescência e infância era a escola bíblica dominical, escola sabatina para quem tem culto de sábado, não é? Os adventistas, enfim. O pessoal vai para a igreja domingão. De manhã, escola bíblica, à noite, culto, o cara passa o domingo na igreja. Hoje há outras formas de se fazer, certo? Então, é uma coisa que eu anotei que eu achei interessante, que eu estava vendo uma outra pesquisa, eu sou o cara das pesquisas, né? Sabe aquela música de órgão, o inão antigo, quem é tradicional aí vai entender. Ou o inão da harpa, quem é da bleia, raiz, vai entender, não é? O inão antigo, quando se tocava órgão, hoje é visto como algo tradicional, ultrapassado, mas no século XIX era algo ousado, meu amigo, era o worship do momento, era uma coisa assim... muito ousada. O que eu quero dizer com isso? É muito fácil para a gente confundir o método com a missão. Confundir a missão com nossas preferências. Então, a igreja grande não é bíblica? Será? Muitas realmente não são, mas muitas são. É que elas não fazem o ensino da palavra da maneira que a gente está acostumado. Elas têm outros métodos. Usam reuniões informais, grupos pequenos, grupos de Zoom, enfim, usam tecnologia. E eu tenho visto isso também, por um certo lado. E lógico, gente, eu não vou falar que tapar o sol com a peneira. Muita igreja grande não está nem ligando para ensinar a Bíblia. Por isso a gente tem uma imaturidade enorme entre cristãos brasileiros. Mas muita igreja grande, saudável, sim, se importa. Eu vou falar nomes de bons exemplos aqui, ó. Você tem Presbiteriano de Pinheiros, São Paulo, Chácara Primavera e Campinas, você tem grandes igrejas batistas, a Red lá em Atibaia. Em vários lugares e estados brasileiros você tem igrejas grandes, boas, saudáveis. A gente tem que parar com a mania de nivelar por baixo, tá entendendo? A gente acha que todo mundo vai nivelando por baixo e critica igrejas grandes assim. Então assim, ó, se você quer comprometer a missão da sua igreja, nunca mude o seu método. Continua fazendo a mesma coisa, você vai ver o que vai acontecer. Você se tornará irrelevante em uma geração. Basta teus filhos, olha para os jovens da sua igreja, para os adolescentes ou para os teus filhos ou netos. Então, gente, assim como o Airbnb mudou a indústria hoteleira e o jeito que a gente tira férias, assim como o Uber mudou o jeito de se usar táxi, tem métodos que a gente pode mudar na igreja sem comprometer a missão. Crítica número 1, depende de um homem só, de um líder só. Crítica número 2, grandes igrejas não produzem verdadeiros discípulos. Crítica número 3, as pessoas não gostam de frequentar, a pesquisa mostra outra coisa, né? E crítica número 4, igrejas grandes não são bíblicas. Há outras críticas que fazemos a igrejas grandes, mas acima de tudo eu gostaria que você parasse de criticar. A crítica ela se torna um hábito, um vício, e aí a gente fica caçando coisas erradas nos cultos que a gente vai para retroalimentar uma acidez que não faz bem. Ore por igrejas grandes, ore para que a sua igreja cresça aí no seu bairro, na sua cidade, seja uma igreja grande, forte, poderosa, no espírito, no conhecimento da palavra e também com um orçamento que dê para você realizar a visão que Deus te deu. Ore pelo crescimento da igreja, pelo avanço do reino de Deus, ame a igreja de Jesus. Eu realmente acredito que quando um líder melhora, todo mundo sai ganhando.